Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje eu tive a grata alegria, a grata felicidade de conhecer um irmão que mora em Goiânia, que é inscrito no nosso canal, José Antônio da Silva Araújo, Palavra da Salvação, e que eu tive a graça de conhecê-lo, já tinha falado com ele por telefone, mas hoje tive a graça de conhecê-lo. Que pessoa maravilhosa, que pessoa prestativa, nos levou para assistirmos a missa de Ramos lá na igreja de Nossa Senhora da Assunção com o padre Marcos Rogério. Uma bênção de Deus, uma missa muito bonita, muito cantada a missa, mas uma missa maravilhosa, uma pregação belíssima do Padre Marcos Rogério. Então, Ricardo, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade da gente ter se conhecido, uma graça de Deus mesmo ter você no meu hall de amizades. Uma felicidade, Deus coloca as pessoas maravilhosas em nossas vidas. E começamos a Semana Santa, né? A semana no qual nós devemos meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos aproximamos hoje, segunda-feira santa, dia 15 de abril de 2019. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram também matar Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é belíssimo. O evangelho da segunda-feira santa nos traz a volta de Jesus até Betânia, para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus havia ressuscitado Lázaro. Depois de 3 dias que Lázaro já havia morto, Jesus foi lá e ressuscita Lázaro. E aqui, meus irmãos, nós vemos esse laço de amizade. O Evangelho nos fala que quando Jesus ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou. As lágrimas escorreram o rosto do Filho de Deus, do próprio Deus. E aqui nós vemos que Maria, ela vai dar a Jesus aquilo que é mais valioso para ela, um perfume de nardo, caríssimo, mas o amor a Jesus, por essa amizade, por estar presente diante de Deus, ela derrama esse perfume sobre Jesus e enxuga com seus cabelos. E aqui nós vemos Maria que se entrega por amor aquilo que ela tem de mais valor a Jesus. E aí nós vemos o contraponto de Judas Iscariotes,
que vai até Jesus pedindo, clamando para Jesus não permitir que ela faça algo daquela forma, jogando aquele perfume caríssimo, derramando sobre Jesus, mas que não, que ele desse para ele vender, para doar aos pobres. O Evangelho nos deixa bem claro que Judas cuidava da bolsa, mas a preocupação dele, ele usou só a desculpa que era para ajudar os pobres. Na verdade, ele queria roubar aquele dinheiro. Ele roubava o dinheiro que era da bolsa comum, das doações que o povo dava para os discípulos, para os discípulos se manterem nessa missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, conhecendo o coração de Judas, sabendo a real intenção dele, ele nos fala: deixa, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Porque pela tradição judaica, os defuntos eram perfumados. E aqui ele fala bem claro: pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Meus irmãos, nós precisamos ficar muito atentos, porque essa palavra de Jesus dirige a Judas. Também são muitas pessoas que levantam a bandeira dos pobres, mas, ao contrário de que verdadeiramente queiram ajudar os pobres, na verdade querem só roubá-los. Assim como Jesus, nós devemos ter essa consciência, saber enxergar essas pessoas que usam somente as imagens do pobre, a imagem do povo sofrido, desse povo que precisa de tanta ajuda, mas na verdade querem só roubá-los. Não tem preocupação nenhuma com eles, não partilham dessa preocupação de verdadeiramente ajudar. Marta é o exemplo que nós devemos seguir. Ela dá por amor, o que é mais precioso. Assim somos nós devemos nos doar a esses irmãos, porque Jesus falou que os pobres nós sempre os teremos, mas nós devemos olhar com o olhar de amor, doar para o nosso irmão por se necessitado com amor. Esse é o olhar que o Cristo quer que nós tenhamos para com o nosso irmão. E assim, meus irmãos, nós possamos viver essa Semana Santa, uma semana verdadeiramente que nos aproxima desse amor que Cristo teve por cada um de nós, se entregar na cruz, se derramar o seu sangue para que nós fôssemos resgatados das trevas do pecado. E aí, meus irmãos, nós vemos que os judeus também foram lá em Betânia, não para ver Jesus, mas para ver Lázaro, porque Lázaro dava testemunho da graça de Deus. Lázaro era testemunha viva que o Cristo tinha ressuscitado. Então, planejam também matar Lázaro, para que não fique, matem o Cristo, matem o Lázaro, e que as pessoas não sigam o Cristo. Mas, meus irmãos, como Jesus falou, se calarem as bocas dos discípulos, as pedras gritarão. E hoje nós estamos há 2000 anos e ninguém consegue calar aquele que anuncia e fala a verdade de Deus. Que nós possamos a cada dia ser esses testemunhas verdadeiros, assim como Lázaro foi testemunha da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da ação de Deus em sua vida, que nós também sejamos essas testemunhas, que possamos anunciar a todo mundo as maravilhas que Deus faz na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, ontem também a gente fez uma caminhada de Goiânia até o Santuário Divino Pai Eterno e Trindade. Quantas pessoas que pediram orações, tanto pelo privado no WhatsApp quanto pelo Facebook. Tenho certeza que nós fomos pagar algumas promessas e também fomos fazer promessas para algumas outras pessoas e também estivemos colocando diante do Divino Pai Eterno também todas aquelas intenções que nos foram pedidas. E Deus Pai Todo-Poderoso, olhe por cada um de nós, que nós mantenhamos fiéis nas promessas de Deus.